O pecado que não tem perdão. Uma das perguntas mais frequentes: será que já pratiquei esse pecado? E se pratiquei, que pecado seria esse que não tem perdão? Seja bem-vindo mais uma vez ao Crente em Pauta. Para descobrirmos, primeiro precisamos ir até o Evangelho de Mateus, capítulo número 2, e vamos ler os versículos 31 e 32. Tanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Então fica claro que esse pecado imperdoável nada mais é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, diz assim o próprio Senhor Jesus. Então, já resolvemos a questão, podemos terminar o vídeo. Só que ainda falta entender o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, para que então você possa saber se realmente você já cometeu ou não cometeu. E se você já tem esse questionamento na sua cabeça, pode ter certeza que você não pegou contra o Espírito Santo, mas vamos ver mais para frente. Um dos primeiros pontos que são defendidos é quando alguém abandona a fé ou a apostasia. Muitas pessoas alegam que quando você apostata-se da fé, é a mesma coisa que estivesse blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor. Já um segundo ponto alegam-se que é rejeitar a ação do Espírito Santo em convencimento pessoal, persistindo em seu pecado, mesmo confrontado pela graça. Então é mesmo quando o Espírito Santo do Senhor, ele interage com o homem, levando o homem ao seu estado de claro arrependimento, ainda assim, ele insiste rejeitando a obra do Espírito Santo em seu coração. O terceiro já seria aquele que, por muitos, é tido como o mais correto, porque claramente essa é a narrativa de Mateus capítulo número 12, a partir do versículo de número 22, quando trazem a Jesus um endemoniado, cego e mudo. E quando Jesus o liberta, logo delegam aquela ação que através de Jesus foi realizada a Beelzebu, ou ao Deus das moscas. Claramente estavam ali negando a ação divina através de Jesus. Nós percebemos que nem todos tinham essa visão. Até mesmo no próprio contexto, nós vemos que alguns falaram é impossível que Beelzebu tenha poder de fazer tais atos. Quando nós vemos também Nicodemos, ele mesmo fala que muitos fariseus acreditavam que Jesus era um homem enviado de Deus. Porém, alguns desses homens que ali estavam não queriam delegar que Cristo, Jesus, era um enviado de Deus. Que sobre Jesus havia uma ação e a ação do Espírito Santo para fazer tais sinais. Então, meus irmãos, fica claro para nós que se nós temos temor a Deus, seguimos ao Senhor, jamais vamos delegar obras e milagres a Satanás, porque não temos nenhuma parte com Satanás. Mas nós temos sim partes com Deus e nós cremos no milagre, tanto que servimos a Ele. Se você serve ao Senhor, você sabe que Ele é poderoso para realizar milagres, maravilhas, e o maior milagre é ter nos resgatado e nos tirado do nosso pecado e nos transformado em uma nova criatura. Então, pode ficar despreocupado quanto à blasfêmia, se você blasfemou ou se você já cometeu esse pecado. Geralmente esse pecado ele é cometido de forma deliberada. Pessoas que sabem, que viram, que contemplaram, mas por motivos meramente humanos, eles não querem delegar esta obra a Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor possa continuar te abençoando, nos abençoando, e que você continue crescendo na graça e sempre no conhecimento. Por isso, o Crente em Pauta está aqui também para te ajudar a entender cada versículo, cada capítulo. E desde já eu quero te convidar. Se você tem um assunto que você gostaria muito de ver sendo tratado aqui no Crente em Pauta,
Deixa nos comentários. O assunto que mais for comentado ou mais for curtido, esse assunto vai virar tema do próximo Crente em Pauta, tá? Então não importa qual o assunto que você queira, se ele for bem comentado e se mais pessoas também apoiarem, ele vai virar assunto do Crente em Pauta. Combinado? Esperamos no próximo Crente em Pauta. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz.